A lição 8 é sobre o lugar de revelação. Lembrem-se, o deserto é para refinar, é para construir força e é um lugar de revelação. Este é o meu ponto favorito do deserto. Vamos começar com o livro de Isaías. Em Isaías 40 diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam uma estrada reta no deserto para Deus. Sabiam que nossos tradutores são os que colocam a pontuação? Eu acredito que eles cometeram um erro aqui. Estão vendo os 2 pontos aqui? Não deveriam estar aqui, deveriam estar aqui. A voz que clama, 2 pontos, aspas, no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Sabem por que acredito nisso? Façam uma estrada reta no deserto para nosso Deus. Então, a estrada está preparada no deserto. Entendem o que estou dizendo? Sim, João era a voz que clamava no deserto. Não me entendam mal. Realmente eu acredito que esse é o significado. Agora, é apenas uma pequena advertência, então não precisam se preocupar com isso. Mas aqui está, veja o que Deus costuma dizer. A voz que clama, no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Façam uma estrada reta no deserto para o nosso Deus. A pergunta que temos é, que estrada é essa? Qual é a estrada que está sendo preparada no deserto? Veja isso é tão legal. Vocês precisam ver Isaías 35. O deserto e a terra devastada se alegrarão. Uma estrada estará lá. Onde é lá? O deserto. É uma estrada que se chamará Estrada da Santidade. E o imundo não passará por ela. Então, nessa estrada, todo lugar tortuoso é feito reto, lugar áspero, liso, as montanhas são niveladas, os vales são elevados. Chamada Estrada da Santidade. Por que isso é tão importante? Porque o escritor de Hebreus diz: busque a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, esse verá o Senhor tem um significado muito importante. Deixa eu explicar. Para mim, isso é como o presidente dos Estados Unidos. Em todos os meus 59 anos, acho que você e eu tivemos menos de 15, 12 presidentes. Esse é o nosso 12º presidente, correto? Eu nunca vi um presidente dos Estados Unidos. Nunca na minha vida inteira eu estive na presença de um presidente dos Estados Unidos, ok? Mas há outros americanos que trabalham com o presidente todos os dias, são amigos do presidente, eles podem ir até ele, eles o veem todo dia, tá? Quando o escritor de Hebreus disse, busque a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, ele quis dizer, se realmente deseja estar na presença de Deus, então busque a santidade. E eu amo isso no deserto, porque, lembrem-se, não podemos ver nossas próprias impurezas. A fornalha do deserto é o que as expõe para que possamos nos purificar, e então podemos desfrutar de sua presença. E eu acho que, se você for honesto, se você vive em pecado, você está desobedecendo a Deus. Você não está aproveitando a presença de Deus. É como se eu estivesse cometendo adultério contra Lisa e pulando na cama com outras garotas, sabe? Eu ainda posso estar casado com ela, mas ela não vai contar com os segredos do meu coração. Entendem? A presença de Deus, sempre que você ouvir isso, significa intimidade com Ele. Sabe? As pessoas me perguntam o tempo todo de onde você tira a sabedoria desses livros. E eu logo digo intimidade. É por isso que eu não quero cometer adultério contra Deus e pular na cama com o mundo, porque eu não quero perder essa intimidade com Ele. Isso faz sentido? Então, é importante entendermos que o resultado final do deserto é Deus dizendo: estou te dando a oportunidade de vir à minha presença, porque não tem impureza na presença de Deus. Por quê? Porque se ele manifestasse sua glória na presença de pecado intencional, seria igual a Ananias e Safira em Atos capítulo 5. A presença de Deus foi tão forte em Pedro que ele saía às ruas no plural. As pessoas estavam deitadas nas ruas, pessoas coxas, doentes, pessoas impotentes, mas eram curadas quando Pedro simplesmente passava. A presença de Deus sobre ele era tão forte, tá bom? Então, é por isso que Deus nos dá o privilégio de nos levar ao deserto, pois Ele quer se revelar a nós, mais do que nós queremos que Ele se revele. Pense sobre isso, eu quero que pense sobre isso. Ele deseja se revelar a você mais do que você deseja que Ele se revele a você. É por isso que Deus trouxe os filhos de Israel para o deserto por 1 ano.
Estou dizendo que era o destino de Moisés dizer ao faraó: deixe meu povo ir. Ele não disse que eles poderiam ir para a terra prometida, ele disse que eles poderiam ir para o deserto e adorar. E ir para o deserto e entrar na presença de Deus. Olhem, pensem sobre isso. Isso é o que fez com que Moisés não desejasse voltar para o Egito, o lugar mais rico e mais luxuoso do mundo. Moisés disse: eu terminei com esse lugar. Estive na presença de Deus, eu sei como é maravilhoso. Nada supera a presença de Deus. É por isso que o escritor de Hebreus disse que abandonou o conforto do Egito, pois estava procurando uma recompensa, e a recompensa era a presença de Deus. Então, Moisés, quando ele os traz para o deserto, e sabem para onde ele está indo para o Sinai, e é lá que ficava a sarça ardente. Eu quero que vocês conheçam Deus como eu o conheci. Moisés tinha encontrado com Deus, por isso não quis voltar. Percebem isso? Então, ouçam o que Deus disse. Moisés tirou todos do Egito. Eles estão no pé do Monte Sinai e Deus disse a eles: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês nas asas de águia para mim. Essas são as palavras que você dirá aos filhos de Israel. Ele disse tudo isso para 3 milhões de pessoas. O propósito de te tirar do mundo Egito é trazê-lo para mim, pois quero ter um relacionamento com você. Conseguem imaginar isso? Vi minha esposa carregar nossos 4 filhos por 9 meses e eu tive que aguentar essa ausência do meu filho. Eu via a Lisa o mimar. Oh, eu senti um chute, tudo isso. Como você consegue fazer isso? Não o vi por 9 meses. Então, chega o dia do nascimento, tá? O dia do nascimento. E eu estava... Vamos. Eu sabia que todos eram meninos. Eu quero ver meu filho. E eles chegaram. Estava animado, tá? Pense na minha alegria de pai. Essa é a alegria de Deus. Estava ansioso por este humano como uma escravidão por 430 anos. Estou tão animado para me revelar a você. Ele desce e se revela e todos fogem. Então, aí está o verdadeiro problema que causa a murmuração, porque as pessoas estavam mais interessadas na bênção de Deus do que na sua presença. Moisés estava feliz com as bênçãos, mas estava mais interessado na presença de Deus. É assim que devemos ser. Devemos ter paixão por estar na presença de Deus e desfrutar das bênçãos que Ele nos dá. Mas se perseguirmos as bênçãos e tolerarmos a presença, estaremos presos no deserto para sempre. Teremos o mesmo fim que Israel teve, ou então o mesmo fim do rei Saul. Então, no trecho do livro, quando eu estava passando por um dos meus desertos, eu disse desertos, eu me lembro do primeiro, foi interessante, durou 18 meses. Eu descrevi isso para vocês na lição passada, quando eu tentei dar à luz a um Ismael, né? Bom, agora estou passando por um deserto bem diferente. Meu chefe, o chefe do meu chefe, todos queriam me demitir. Me culparam por fazer coisas que eu nem fiz, entendeu? Foi um teste no deserto completamente diferente. Primeiro foi a ausência da promessa. Eu era um pastor de jovens pregando e eu estava maravilhado e aliviado por finalmente poder pregar, cumprindo o meu chamado. Mas agora todos estavam atrás de mim. Estou falando de todos que eram importantes na minha vida e estavam me culpando por coisas que eu nem fiz. Foi um deserto totalmente diferente. E me lembro de Deus falar comigo. Todo esse deserto começou quando eu ainda era um pastor de jovens. Estávamos no maior canal de televisão de toda a Flórida. 10 horas da noite. E naquela época, meados dos anos 80, a TV era tudo, sem rede social, sem YouTube, não havia nada parecido. A única coisa que tínhamos naquela época era a televisão. Horário nobre, 10 horas da noite. Eu queria alcançar a juventude. A juventude apoiava. Nosso pastor sênior ficou surpreso. Tudo ia muito bem. Fazíamos anúncios na maior rádio cristã de todo o centro da Flórida. O grupo jovem ia crescendo, um número 3 vezes maior do que o pastor anterior tinha. Eu estava orando uma manhã e eu estava lá só por uns 10 meses. E o Espírito Santo disse: você não será mais pastor de jovens. Vou mandar você para o leste, costa oeste, nos Estados Unidos, Canadá, fronteira do México, Alasca, Havaí. Vou erradicar, arrancar. E eu fiquei tipo, opa. Eu estava orando lá fora. Tinha uma grama curtinha e uma sujeira e uma grama alta e exuberante. O Espírito Santo disse: é isso que farei na sua vida.
A grama curta é o quão produtivo você tem sido no meu reino até agora. A sujeira é o deserto para o qual estou prestes a levá-lo. A grama alta é a autoridade e unção que receberá quando sair dele. Voltei para casa e disse a Lisa, cara! E ela disse, onde estamos? Estamos no fim da sujeira? Eu disse, não, estamos no final da grama curta, prestes a entrar nesse deserto. Disse o Senhor, bem nos próximos 18 meses, meu superior direto fez tudo o que pôde para me difamar e me despedir. Uma situação totalmente diferente, tá bom? E eu me lembro que chegou num ponto tão ruim. Senti que o Senhor me disse jejue. Então jejuei 40 dias, mas apenas jejuei na hora do almoço. Eu ia orar em uma sala que pensava que ninguém podia ouvir, mas descobri depois que eles podiam ouvir sim. Mas de qualquer forma isso irritava ainda mais o cara que tentava me despedir. Foi então que passei por um tempo que não comi nada por 7 dias. Eu me lembro que eu estava naquela sala apenas orando e, de repente, eu realmente estava orando diligentemente. De repente, sai da minha boca o seguinte: Senhor, não importa se estou no meio do deserto, se ninguém me ouvir, ou se estou pregando para multidões, farei o mesmo em qualquer lugar. Vou buscar o seu coração. De repente, sinos tocaram e eu vi Deus falar. É exatamente o que você tem feito em mim. Me trouxeste a um lugar onde eu o vejo como minha herança, meu primeiro amor, não o ministério ou qualquer outra coisa. Então, quando a mudança vier, não farei um ídolo do que você fez por meio de mim. Não vou amar mais o ministério que você sempre será o meu primeiro amor. Meu coração vai ficar bem. Essa é uma citação direta do Deus, cadê você, em que falo sobre isso. Então, sabem, foi um ponto de mudança em mim. Percebi que minha satisfação completa não vinha do ministério. Sabem, o que acontece é que os ministros se apaixonam por seu ministério e perderam de vista o porquê são ministros. É por causa do nosso amor por Jesus. Então, eu percebi que Deus estava me protegendo de fazer do ministério um ídolo. Pois se fizesse isso, significaria que o ministério dirigia a minha vida. Isso significa que o ministério dita o que eu faço, que o ministério é o que me satisfaz ou não me satisfaz. Não é o que Deus quer para nós. Se você olhar para Moisés, Moisés está na parte de trás do deserto. Ele tentou libertar Israel usando a sua capacidade. Deus diz, você precisa de uma experiência no deserto. Então ficou cuidando de ovelhas por 40 anos, certo? Então lemos que Deus vem e se manifesta a ele. E veja o que Moisés diz aqui. Moisés diz, agora eu vou me virar e ver este grande espetáculo. Agora olha a palavra. Desvie-se e veja o próximo versículo. Então, quando o Senhor viu que ele se virou. Tá bom? Isso é importante. Deus viu que Moisés estava mais interessado no que Deus estava fazendo do que em outra coisa. Então, no meio da sarça, Deus disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Foi quando Moisés foi comissionado para ir e libertar o povo de Deus. Se olharem para João Batista em Lucas 3, que diz, enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, dois caras fazendo uma coisa muito religiosa. Então, eram ministros populares, são os caras mais conhecidos de todo o país. Enquanto eles tinham sucesso, a palavra do Senhor veio a João, onde? No deserto. E todo o povo foi atrás dele. Isso é o que Jesus disse com o que você foi fazer no deserto? Uma cana ao vento? Você foi lá ver alguém vestido com roupas lindas? Estão nos palácios do rei. Você foi lá, pois havia um homem que tinha a palavra do Senhor em sua boca. E é incrível o que acontece quando alguém passa por esse processo e Deus coloca a sua palavra em sua boca. Agora eles não são um eco, agora são alguém que realmente carrega uma mensagem do céu. Tudo bem? E se você olhar para a minha formação, tudo o que ensinaram na minha igreja foi prosperidade, fé, reivindicar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus e nossa herança. Eles nunca falaram sobre santidade. Eles nunca falaram sobre o temor do Senhor. Bom, foi naquele deserto que Deus revelou a palavra que eu carregaria para o resto da vida, o temor do Senhor e a santidade. Então, não foram os meus pastores ou professores que me ensinaram isso, porque eu não ouvia falar disso. Foi aquele clamor no deserto. Quando eu estava chorando, quando eu estava desesperado, foi quando Deus começou a se revelar a mim. Olhem para o apóstolo Paulo. Olhem aqui. Irmãos, saibam que o evangelho que eu prego não é segundo o homem, pois eu nem o recebi do homem, nem fui ensinado, mas veio por meio de revelação de Jesus Cristo. Fui para a Arábia e voltei para Damasco. Eu vou ler para vocês o que está escrito no dicionário.
Por que Paulo foi para a Arábia? Estas são suas palavras. Especialistas afirmam que ele se retirou para a Arábia para orar por um tempo. Acredito que Deus o enviou para o deserto. Meditação e reflexão sobre a tremenda experiência pela qual passou. A palavra Arábia ocorre novamente em Gálatas 4:25 como localização do Monte Sinai. Então aqui é Paulo, ele é um hebreu de hebreus, ele é um fariseu que diz: eu tenho que ir para o Sinai, tenho que ter certeza disso, era o que eu sabia fazer, era tudo o que sabia fazer. Mas eu creio que o Espírito Santo o dirigiu até ali. E assim, com base nessa alusão, alguns especulam que Paulo se retirou para muito longe na Península Arábica, para o próprio Monte Sinai, onde a lei originalmente havia sido revelada a Moisés. Claro que é real. Olhem para o apóstolo João. Tentaram matar o apóstolo João, o colocando em óleo quente. Quando o tiraram, ele saiu louvando a Deus. Disseram, não podemos matar esse cara, então o colocaram em uma ilha deserta chamada Patmos, e foi aí que ele obteve a revelação de Jesus Cristo. Olhem para Davi. Davi está no deserto e é onde Deus se revela como o Senhor é meu pastor. Davi se tornou o maior pastor da nação de Israel. Olhem para todas as pessoas na Bíblia. Vocês encontrarão a revelação de Deus. E o que os guiou pelo resto de suas vidas veio a eles quando estavam no deserto. É por isso que o meu propósito favorito é o meu propósito favorito do deserto. E é onde Deus se revela. E eu sei que Ele fará isso por você. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.